bem? Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de participar desse diálogo, de participar desse evento, né? Agradeço ao Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva da USP, ao Rui, ao Diego, que nos organizou aí o tempo todo, e a todos os colegas e aos que vão nos assistir. Bom, eu vou organizar a minha fala em algumas partes. Primeiro eu vou falar um pouco de história, depois um pouco da questão da história ambiental, depois vou falar das zonas de contato entre ecologia política e as diferenças de história ambiental e chegar um pouco na minha pesquisa, com sorte. Inicialmente, eu queria fazer algumas considerações sobre a questão que eu acho muito interessante na história, que eu aprendi muito como historiadora, que é a relação entre história e vida, história e morte, história e finitude humana, e história e finitude em geral, né? E eu começo pela questão da história e da vida, né? Começo pela segunda das 4 considerações extemporâneas do Nietzsche, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida, em que esse filósofo ele dialoga com a historiografia alemã de seu tempo e critica a historiografia do historicismo dominante no seu tempo, critica tanto o hegelianismo teleológico, que colocava a história num sentido linear e progressivo, quanto o positivismo, que ele rejeita por ser de uma erudição vazia, né? E nesses 2 casos, ele vai dizer que há um exercício intelectual, mas sem relação com a vida, afastada do impulso criativo, afastada da necessidade de transformar o presente. Ele está falando da historiografia do seu tempo, né? E a grande conclusão do Nietzsche é que apenas na medida em que a história serve à vida, que ele queria servir para a história. Nietzsche não nega a história, mas ele a considera a medida que ela potencializa a vida, que é um parâmetro do seu pensamento, né? Potencializar a vida, muda o presente e serve à criação do novo. E essa escolha, na verdade, ela foi feita por historiadores há muito tempo. Nietzsche escreve em 1874 e nós encontramos, por exemplo, Marc Bloch, nos anos 20, que escreveu um dos textos mais importantes da história, publicado após a sua morte, Apologia da História, Ofício do Historiador, em que ele conta uma vez que ele encontrou em Estocolmo com Rip Henning, que era um outro grande medievalista. E eles vão passear, eles se encontram para passear, e o Henrique Henry diz para ele, olha, vamos passear pelas ruas, vamos ver os edifícios, vamos ver as pessoas passeando, né? E o Marc Bloch olha para ele, né? Tipo assim, 2 grandes medievalistas em Estocolmo, né? E ele fala, não, eu não sou antiquário. Se eu fosse antiquário, a gente ia ver as coisas velhas, antigas, mas eu sou um historiador, eu amo a vida, então nós vamos para a rua. E Marc Bloch conta esse caso como uma relação, uma questão da história estar ligada à vida do presente, né? E esse assentimento, né, de que a história se diz fundada no devir temporal, que a história se diz fundada no presente, sem constrangimento de declarar isso, né? Como se isso não fere, né? Acabou a ideia de que isso feriria um pretenso grau de imparcialidade ou uma ilusão de objetividade científica, né? Os historiadores estão se assumindo como realizadores de uma prática cultural no tempo, né? Isso não quer dizer que os historiadores renunciem ao rigor metodológico, nem ao rigor teórico na construção do conhecimento, mas definitivamente a história ligou-se à vida, e isso há muito tempo. Mas a relação entre história e vida é mais complicada, tá? Porque nós escrevemos a história quase que no meio de um paradoxo, porque a gente escreve a história, né, voltado para a vida, voltado para o presente, mas ela privilegia predominantemente o estudo do passado. E, portanto, de sociedade que nos precederam e que muitas vezes já desapareceram, de homens e mulheres que já morreram, né? E essa escrita da história, o Michel de Certeau fala, ela assume uma função simbolizadora, ela torna possível marcar um passado, ela instaura um presente, o tempo do que está para ser feito, ela estabelece um lugar dos vivos, né? E essa história constitui discursos onde os mortos são figuras nas trocas entre os vivos, nas trocas entre os historiadores que discutem seus trabalhos, nas trocas entre os historiadores e o público que o lê, né, ou que o ouve. E o passado é o lugar do outro, né? Esse outro aí que o Rui falou, para nós o passado é o outro, aquele estranhamento que também o professor Décio ontem mencionou, né? A gente se sente completamente estranho a esse passado, né? A partir do qual nós construímos nossa identidade, o que faz com que o Certeau afirme que a história faz mortos para que os vivos existam.
é um verdadeiro, segundo ele, um verdadeiro duelo contra a morte. Né? Ou então eu poderia pensar também no Christophe Commian, que fala que a história é uma linguagem, eu vou citá-lo, que permite falar dos mortos como se estivessem vivos, dos acontecimentos passados como se fossem presentes, do longínquo como se fosse próximo, do escondido como se fosse manifesto. Né? E essa coisa da morte. Eu queria dar um exemplo de um filme que eu assisti outro dia, News of the World, dirigido pelo Paul Greengrass, com o Paul Hanks e a Helena Zengel, que se passa nos Estados Unidos após a Guerra Civil. Ela é uma menina de 10 anos, de origem alemã, cuja família foi dizimada, ela foi criada pelas comunidades indígenas, a comunidade em que ela vivia foi dizimada, e no final das contas ela vai ser entregue aos seus tios de origem alemã, e o Tom Hanks é quem vai levá-la, né, por uma contingência, ele que vai entregá-la aos tios, e eles cruzam o Texas inteiro, né, no pós-guerra civil, e vão discutindo. É um road western. Chega uma hora que ela se lembra de tudo que aconteceu com ela, das mortes que abalaram sua vida, que é tão curta, ela só tem 10 anos, ela já viu tanta gente morrer, duas famílias, ela perdeu a primeira família, a segunda família, e ela baixa os olhos, e o Capitão Kidd, que é o Tom Hanks, diz para ela, olha, se a gente quer seguir em frente, a gente tem que esquecer o passado, a gente tem que olhar para frente, a gente tem que simplesmente apagar o que aconteceu. E ela, com toda a sabedoria que ela tem, ela diz, não, para a gente seguir em frente, a gente tem que lembrar. Né? Então, assim, é o pensamento do historiador, os mortos não podem ser esquecidos. Então, há uma relação entre história e vida, há uma relação entre história e morte, e há também um terceiro elemento complicador, que é que a história ela é laica, ela não é metafísica, né? E nesse duelo com a morte, nessa relação com a morte, ela não pode ser a tentativa de superá-la pela metafísica, ou idealizar um além de um mundo de essências, ou que a marcha linear do tempo vai nos levar em alguma direção, em algum final previsto, né? O que traz né, tudo é transitório, né? Na verdade, não há um sentido para essa finitude que nós enfrentamos o tempo todo. Né? E essa constatação da finitude, esse enfrentamento, né, do abismo e do caos da condição humana, que morremos, né? Para a história, ela não é um elemento de paralisação, né? Ela é o pressuposto, na verdade, que confere infinito valor às coisas do mundo, pois só nesse intervalo entre o dia que a gente nasceu e o dia que vamos morrer que a gente pode desejar, gozar, realizar e transformar, né? E discutir no seminário. Não há uma instância superior aqui que vai configurar sentido a essa finitude, a nossa vida, né? A tudo que vemos. Somos nós que criamos o sentido e fazemos esses sentidos no tempo, no devir. Né? A nossa responsabilidade é total. E eu recorro a um outro pensador muito diferente do Nietzsche, mas que traz uma reflexão muito instigante sobre a vida e morte, e é muito útil para nós aqui, que é o Michel de Montaigne, e que ele tem muito a dizer para o historiador, né, e para nós como um todo, porque ele coloca a necessidade de considerar a morte como o pensamento, né, como a morte como parte da vida, e o pensamento sobre a finitude numa ponte para a liberdade, uma ponte para o desprendimento. E o Montaigne, que era um pensador cristão, né, mas ele dá uma saída laica para a questão da morte, né, ele enfrenta a consciência da inevitabilidade da morte, ele recusa as noções platônicas de participação do ser das essências, na permanência, na plenitude, na estabilidade, no anem, ele recusa tudo isso, né, e ao invés da paralisia do medo da morte, ele planteia o projeto de outorgar a cada instante da vida a sua mais completa justificação. E ele sabia que isso potencializa a vida. Né? Ele escreveu, cito, perturbamos a vida com a preocupação de morrer e depois perturbamos a morte com a preocupação de viver. Né? Então, a gente não aceita, não vive nem a vida nem a morte. Né? E eu acho que isso é muito, eu acho que isso é muito verdadeiro no momento em que a gente está vivendo. Né? Que a morte é cada vez mais oculta, né? Enfim, a finitude, né? Voltando, não é uma falha do ser vivo, né? Ela não é um defeito a ser resolvido, ela constitui. E a história ensina isso, né? E aqui eu vou argumentar
né? Eu fiz essas considerações sobre a complexidade da história, vida e morte e finitude, que a história ambiental, por definição, ela é interdisciplinar e ela se abre a outras disciplinas, mas que ela se aproveitou e se beneficiou muito das bases do pensamento histórico, dessas bases do pensamento histórico, né? Eu concordo com o Pádua quando ele diz que a história ambiental trouxe o mundo para a história. Né? Está coberto de razão, né? Mas eu acrescentaria que a história ambiental tem as condições todas da sua fundação nessa riqueza do pensamento histórico e do fato de que o pensamento histórico se constitui nessa complexidade de reflexão que emerge entre a visão da vida, da morte e da finitude, mas também, né, que emerge de uma série de outras questões que eu vou falar, né? Eu diria que o fundamento ontológico que deu grandes asas à história ambiental, seu diálogo possível com tantas áreas do conhecimento, ele reside na história, né? Vocês estão vendo que eu sou uma historiadora convicta, né? Estou defendendo aqui, né, o campo da história na riqueza que ele traz, né? E isso tudo se relaciona, ao meu ver, com tudo que pode existir de relação entre história ambiental e a ecologia histórica, e por isso que eu estou me detendo nisso. Tá? Bom, agora eu vou falar da história ambiental, né, propriamente dita. Ela não é uma subdisciplina da história, ela é muito mais, ela aspira a ser muito mais, e ela é muito mais que meramente isso, né? Mas eu vou insistir no argumento de que não é mera coincidência que ela tenha surgido fundamentalmente da matriz teórica e metodológica do pensamento histórico, beneficiando-se dessas questões que eu acabei de falar, da vida e morte e finitude, mas também das ideias do tempo como devir, como vir a ser, das interações complexas entre passado, presente e futuro que a história nos permite, da construção da verdade para a qual a história tem uma reflexão maravilhosa e da narrativa, né, que é outro ponto, né? E é claro que ao mesmo tempo que a história ambiental se beneficia de todas digamos assim, essa complexidade do pensamento histórico, ela dinamizou a história de uma forma inédita, né? Como disse o Pádua, repito, né, ela trouxe o mundo para o campo do historiador. E eu, pensando em todos esses ganhos que a história ambiental trouxe para a história, eu vou destacar 4. Tá? Primeiro, a história ambiental, né, traz uma nova abertura do tempo. Eu gosto muito citar de novo o Pádua, né? Ele brinca, às vezes, com colegas que não conseguem entender a importância da história ambiental, que ele se detém no tempo bíblico, e ele não, ele já ultrapassou o tempo bíblico, né? E é uma ótima resposta, né? Porque se a gente pensa nos currículos mais tradicionais de história, né, eles começam mesmo na civilização mesopotâmia, né? No máximo tem 5 minutos sobre a pré-história, né? A brincadeira dele, na verdade, traz uma observação profunda, né? Porque a história ambiental ela abre o leque do tempo geológico, do tempo da movimentação dos continentes, do tempo das migrações populacionais, da seleção, da evolução da vida no planeta. Isso se abre para o historiador, ele conquista esse longo tempo, né? Um tempo onde a vida humana se afigura mesmo como um milésimo de segundo e que é um antídoto contra a nossa arrogância, né? Segundo, a história ambiental traz uma dimensão material da vida como algo tão importante, tão valioso, tão decisivo quanto os chamados fatos sociais, né? Não que a gente esteja, a partir de agora, presa a um determinismo materialista, não, mas a gente passa a considerar essa materialidade como uma parte valiosíssima da existência. E a nossa cultura se desenvolve nas trocas, na lide, no diálogo com essa materialidade, né? Então, a gente pode construir milhões de representações sociais históricas em torno da comida, do sono, do sexo, da reprodução, do envelhecimento, da morte, né? Podemos fazer tudo disso, mas o fato é que sem comida e sem sono, a gente não sobrevive, né? Nós nascemos, nós nos reproduzimos, nós envelhecemos, nós morremos, né? Nós somos seres orgânicos. E na história ambiental, ela não vai negar o corpo, pelo contrário, né? Ela não nega o corpo, o meio físico, a matéria, não são elementos secundários, não são elementos desprezíveis da análise, são essenciais, né? Não há como separar biológico, social, natureza e sociedade, orgânico e inorgânico, material e cultural. É um pouco
tudo ao mesmo tempo agora, né? Como na música lá dos Titãs, da minha geração. Terceiro, a história ambiental definitivamente abre o leque das fontes do historiador, que já vinha sido defendido também pelos análises, né? Se a gente pega, por exemplo, um texto do Lucien Febvre, em meados do século passado, belíssimo, que ele diz: a história se faz, estou citando, com documentos escritos, mas muito mais, né? Com tudo que o engenho do historiador pode permitir-lhe usar-lhe para fabricar seu mel quando faltam as flores habituais. Portanto, com palavras, com signos, com paisagens e telhas, com formas de cultivo, com ervas daninhas, com eclipses da lua e cangas de boi, com exames das pedras pelos geólogos, com análises de espadas de metal por químicos. Não há o que o historiador não possa usar. A diferença é que o Lucien Febvre ele pensava que todo documento que diz do homem poderia servir à história. E aqui a história ambiental amplia a gama de sujeitos históricos, né? O ar, as florestas, as savanas, os rios, os mares, os animais, os documentos, não aqueles que dizem do homem, mas os documentos que nos dizem desses outros entes, orgânicos ou não, né? Ou complexos, como rios e mares, né? E que se tornam objeto de estudo muito além do humano. E, por último, a história ambiental, quer dizer, há muito mais, mas é o o último que eu destaco aqui, ele abre definitivamente o leque da transdisciplinaridade, coisa também iniciada lá atrás, não como transdisciplinaridade, mas como interdisciplinaridade, propugnada também por historiadores como Brodel, no seu estudo sobre o Mediterrâneo, ou por historiadores como o Emmanuel Leroy-Ladurie, com os seus estudos sobre a região do Languedoc, na França, em que ele, por exemplo, estuda até os piolhos que as pessoas tinham, né? E aqui, uma vez que eu disse sobre a história ambiental, eu passo a um terceiro ponto. É o seguinte: e as zonas de contato, né? Afinal, nós estamos aqui para discutir zonas de contato entre história ambiental e ecologia histórica. Então, onde é que eu poderia pensar? Eu fiquei pensando, onde é que estão essas zonas de contato, né? Quais as janelas de comunicação que podem ser profícuas entre a história ecológica e a história ambiental, né? E essa busca é nossa aqui, né? E eu vou arriscar algumas coisas, tá? Posso estar enganada, vocês me digam, discutam comigo, mas eu vou fazer algumas sugestões, tá? Primeiro, eu acho que é a valorização da vida na dimensão material e finita. É um ponto que me agrada muito. Segundo, a vertiginosa dimensão temporal sobre a qual as análises devem ou podem se debruçar. Podemos pegar os 2 milênios lá, né, que o Rui Burrieta está pensando da relação entre os seres humanos e elefantes, né, ou então em tempos ou no século XX, como o estudo da caça que o André ontem apresentou, né? Então o tempo pode ser maior ou menor, milênios ou séculos, né? 3, a inutilidade das premissas de uma suposta natureza humana. Isso eu vejo uma coisa muito incomum. Quando eu leio ali os pressupostos, né, o professor William Ballet elencando os postulados de ecologia histórica, ele nos mostra que os homens necessariamente não são nem o homo devastant, né, nem o nobre savage. Né? Ele não tem natureza que o empurre para um dos dois pontos, né? E aí eu faço um paralelo com o Paul Veyne, que fala que nenhuma categoria histórica pode trazer, né? Nenhuma categoria histórica dessas noções que a gente tem como humano, ela é eterna, tudo historicamente contribui. Então não há natureza humana, né? E 4, a concepção de que ambiente e sociedade são construções históricas e não dados nem imutáveis nem transcendentes. E 5, ecologia histórica e história se assumem ligadas aos desafios presentes, se assumem sem vergonha a necessidade de transformação, a valorização da vida em suas formas variadas, num sentido laico e não metafísico dos seres, né? Bom, mas eu também gostaria de pensar no que elas são, propor o que elas são diferentes. Porque não podem ser iguais, senão não haveria diálogo, seria um monólogo. Né? Para se dialogar tem que ter dois, tem que haver diferenças. Né? Esse diálogo transdisciplinar não pode uniformizar as disciplinas, não pode destruir a sua especificidade, não pode negar, né, a diferença entre elas. Né? Mas elas se aproximam e esse diálogo tem que ser possível
do que alguns estudiosos da transdisciplinaridade, aqui na UFMG tem um centro de estudos transdisciplinares muito bacana. Entre os fundadores, eu citaria o Carlos Antônio Leite Brandão e o Ivan Domingues, dois filósofos, e que escreveram há vários livros publicados aqui, desse grupo de estudos avançados e transdisciplinares. Eu fiz residência lá durante um ano. Tá? E o Brandão tem um texto dele que ele fala da experiência transdisciplinar como uma tradução, que cria uma inteligibilidade mútua entre as experiências, práticas, teorias diferentes, mas que não quer destruir suas identidades, suas diferenças, né? E essa tradução ela pode ser feita cada disciplinas, elas têm zonas de contato possíveis, né? Nem tudo de uma disciplina é tradutível para outra, né? Ou livremente, ou literalmente tradutível, né? Mas algumas zonas de contato. E quando ele fala nem tudo de uma disciplina pode se comunicar com a da outra, ele alerta para uma coisa importante, porque não há conhecimento total. Né? Não há esse conhecimento, né, que desse conta de tudo. Assim, seria um outro perigo metafísico a nos espreitar se a gente quisesse um conhecimento total, né, assim, controlar tudo. Né? E aqui, mais uma vez, a gente tem que enfrentar a finitude, a história nos ensina, e enfrentar a finitude do nosso conhecimento. Né? Nós vamos nos movimentar, navegar aí nessas zonas de contato. Bom, e aí eu fiquei pensando, né? Qual é o ponto? Me dizem se eu estou errada, mas qual que é o ponto de que é história? E o exercício que a gente vai ter que fazer nesse diálogo aí é de tradução. Ou seja, eu falo historiquês, vocês falam biologuês, ecologia historiquês, né? E nós temos que colocar no lugar do outro, a gente tem que tentar traduzir dentro do possível, o que for tradutível, as falas uns dos outros, o pensamento uns dos outros, né? O meu esforço vai ser o de tentar me colocar no lugar de uma pessoa que trabalha com ecologia histórica. O esforço de vocês vai ser de tentar se colocar no lugar de alguém que trabalha com historiador ambiental. Mas o certo, né, que por mais que faça esse esforço, todo dia, quando eu acordar e me deitar, eu sou uma historiadora. Senão, eu deixo de ter condições de dialogar com vocês e de levar o que eu sei de história, o que eu estudei de história, que é muito pouco, mas dentro do grupo, né? E eu quero encontrar pessoas que me digam coisas diferentes, que abalem o que eu já sei, que me façam pensar de um jeito inusitado, né? Que eu nunca tinha pensado antes sobre uns aspectos. Nunca tinha pensado assim sobre os elefantes, né? E aí nós vamos nos encontrar nessas zonas de contato entre história, biologia evolutiva, a ecologia, e eu acho que são muitas as zonas de contato, né? Como eu me senti ouvindo todos vocês aí. Bom, e aí a questão é a seguinte, como é que instrumentaliza esse diálogo, né? Além da gente ouvir uns aos outros, além da gente ler uns aos outros, eu leio os textos de vocês lerem os textos dos historiadores, né? E aí eu lembro da fala do professor Balé no primeiro dia, em que ele disse que o que ele faz, né, lá ele tem uma equipe que entra cada pessoa de uma disciplina, eles têm um problema para resolver, eles têm um projeto para levar em frente, eles têm uma coisa concreta para realizar, para tentar achar um problema complexo, né? E eles se debruçam ali e cada um entra com alguma coisa, eles dialogam e vão conversando, e vão trabalhando, e vão, então, construindo um conhecimento e construindo soluções, né? Então, é diferente, acho que é diferente. Por exemplo, eu sou uma historiadora que tenho trabalhado com história ambiental e tenho me dedicado à história dos animais. Então, eu vou estudar, eu vou ter que ler os zoólogos, livros sobre o manejo de vida selvagem, eu vou ter que pesquisar essa bibliografia em revistas que não são da área de história, eu vou ter que entrevistar alguns profissionais, mas depois eu me volto sozinha para casa e vou produzir meu livro, meus artigos, né? Isso não, né? O que é proposta é que eu sou uma historiadora, eu vou me encontrar com os zoólogos, com os etólogos, com o veterinário, com os ecologistas históricos, com os filósofos, com as pessoas do direito, e para pensar um projeto complexo,
né? E para pensar uma intervenção complexa de nós todos, né? Esse é um projeto transdisciplinar, esse é um encontro transdisciplinar. Ele envolve a prática, né? Eu ouvi isso do professor Vallet e fiquei muito encantada, né? Então, o diálogo se constrói em torno de questões complexas do mundo, né? Um projeto específico, né, em que vários profissionais se debrucem, cada um com sua expertise, e esse é um conhecimento avançado, esse é uma prática, né? E é desse tipo de conhecimento, e é desse tipo de encontro que a gente precisa para resolver. Os problemas do mundo são complexos demais, né? Então, para tentar solucioná-los, para tentar encaminhar soluções, para tentar atuar no presente, né? Atuar em prol da vida, né? Essa instrumentalização aí. Bom, e agora eu tenho 5 minutos, eu vou pedir paciência, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, tá? Então, eu tentei delimitar um campo da história, o campo da história ambiental, possíveis zonas de contato, zonas de diferença, né? Coisas que eu aprendi aqui já nesse diálogo nosso, e queria falar de vocês do que eu pesquiso, né? Eu tenho uma bolsa de produtividade CNPq que financia um projeto que eu tenho desenvolvido desde fevereiro de 2017 sobre os zoológicos da América Latina. Eu trabalho com zoológicos desde o primeiro, fundado na América Latina, que é o Zoológico de Buenos Aires, idealizado e fundado por Domingo Sarmiento em 1875, e depois vários outros que se sucedem aí. A história dos zoológicos da América Latina é muito peculiar em relação a... Ela tem com todas as relações complexas com a história dos zoológicos contemporâneos, mas ela é muito peculiar, ela é muito específica. E é maravilhosa também, tá? E uma das questões que tem me fascinado muito... O projeto é muito amplo, são muitos zoológicos, são muitas questões, né? E cada zoológico tem uma história longa, né? Mas tem me fascinado muito a questão da vida e da morte nos zoológicos. A morte dos indivíduos que estão lá e a morte, extinção das espécies que são representadas ali nos espécimens que estão abrigados no zoológico. Tá? E eu tenho precisado dialogar com a zoologia, com a ética, lido direito, sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre botânica, sobre medicina veterinária, ecologia, entre outras coisas. Eu tenho me debruçado, é um exercício estimulante, né? O zoológico surgiu no mundo do século XIX, o zoológico como a gente pensa hoje, não as menagerias antigas, estou falando do zoológico contemporâneo, né? E ele faz parte de uma série de outros eventos, assim, ou processos históricos. Ele faz parte da urbanização, do crescimento demográfico, da ascensão da cultura de massas, da conquista, da exploração e domínio imperialista de várias regiões, do racismo, do exibicionismo dessa sociedade, né, que fazia de tudo um display, né, as grandes exposições universais, né, e os animais são expostos lá nelas, o antropocentrismo, o eurocentrismo, o machismo, né, a destruição de habitats, a extinção de espécies. O zoológico está no meio disso tudo, né? E, como eu disse, eu estudo a América Latina, mas esse é um fenômeno global, seja dos lugares onde os zoológicos vão ser fundados, seja de lugares que apenas fornecem animais para esses zoológicos, e eles vão fornecer para os circos também, tá? E esses animais selvagens, eles viram commodities. Existem grandes casas comerciais, por exemplo, a mais famosa é a casa de alemã Hagenbeck, que se especializa no comércio desses animais, mas haverá outras, muitas outras, né? E que esses animais, há uma migração desses animais por ilhas, por continentes, por oceanos, né? E vão se destinar a zoológicos, mas também muito a circos, tá? Que usavam muitos animais no século XIX. Mas o zoológico surge assim no século XIX, mas eis que em fins do século XX, especialmente agora no nosso século XXI, esses zoológicos querem mudar. Eles se transformam pela ascensão de novos conhecimentos científicos, muitas vezes desenvolvidos ali dentro, né? Grande parte, novas sensibilidades em relação aos animais não humanos. Eles mudam por questões políticas, eles mudam pela emergência de concepções sobre a vida no planeta, eles mudam
pletora de regulamentações que eles passam a ter que cumprir a partir de certos tratados internacionais ou do estabelecimento do direito animal. Então, assim, esses zoológicos estão em um turbilhão de transformações, né? E eles se projetam, se organizam em sociedades internacionais muito importantes, atuam na conservação dos habitats, agem junto a comunidades locais, unindo ações sociais, conservações de espécies animais, atuam em educação ambiental, oferecem a sua expertise veterinária, às vezes, para manejar animais selvagens, né, os selvagens, em alguns desafios, algumas reservas criadas, ou parques nacionais reservas, precisam, às vezes, dos grandes especialistas, dos zoológicos, para o manejo desses animais, né? E é engraçado porque os zoológicos eles têm eles vinham lidando com a ideia da conservação in situ, ou seja, a conservação que eles tentam desenvolver nas suas equipes científicas nos lugares, junto às comunidades locais próximas a esses animais selvagens ou nas grandes reservas desses animais ou parques nacionais, mas também eles têm uma conservação ex situ, que é a reprodução e o cuidado que eles fazem entre os zoológicos, né, através dos study books, mas agora cada vez mais emerge uma ideia de que não há nenhuma vida que você não tenha que manejar em cativeiro, mas também não há uma vida selvagem que você não precise manejar. Na verdade, é preciso manejar todas as populações, porque as populações selvagens, por exemplo, de elefantes, de chimpanzés, de gorilas ou de outros animais, elas estão tão ameaçadas que mesmo em grandes parques, em grandes reservas, elas exigem algum manejo, né? Então, eles estão começando a falar de uma abordagem, one approach, de uma abordagem, né, que pare de falar in situ e ex situ e comece a pensar inter situ, né, em que eles vão discutir o que é animal cativo, o que é animal livre, quer dizer, o que é o selvagem, né? Você discutiu muito a questão de o que é domesticar, né? E eu acho que o zoológico ele impõe muita questão do o que é o selvagem. Existe ainda o selvagem, né? Então existe todo esse debate muito rico, né? E muito complexo, né? E uma coisa importante é o seguinte: assim como o zoológico tem história e se transforma ao longo das décadas, é preciso pensar também que os habitats originais de onde vieram esses animais, eles estão completamente transformados, né? E diminuídos em grande parte também, né? Então, tanto os zoológicos, as instituições que têm história, como os habitats originais dessas espécies, eles também estão. Eles têm história, isso a ecologia política nos ensina, né? Esses lugares têm história, não se pode negar história a eles, né? E, portanto, né, se não há lugar intacto, né, nem há possibilidade de uma vida de animais completamente isentos da ação humana, né? Como lidar com isso de uma forma positiva? Já que nós nós temos a responsabilidade, é nosso problema tentar evitar, em 2050, ninguém mais possa ver um elefante asiático, né? Quer dizer, que os meus bisnetos não vão ver um elefante, né? Bom, então esse é um outro ponto da minha pesquisa, né? E os zoos são lugares de prática transdisciplinar, né? Eu estou acabando, viu, gente? Eu estou passando aqui uns minutinhos, mas são poucos. Os zoos são lugares de prática transdisciplinar. Isso é uma coisa impressionante, porque ali dentro tem os zoólogos, tem o ecólogo, tem o botânico, tem o veterinário, tem o arquiteto que precisa pensar, tem grandes arquitetos de zoológicos, por exemplo, o grande arquiteto que projetou o zoológico de Seattle e que atua aí em vários outros, né? O conhecimento dos tratadores que estão ali dando alimento e limpando o recinto dos animais e que eles observam os animais todo dia, né? E o historiador, eu acho que o historiador tem um papel importante aí, né? Minha pretensão é integrar esse mundo. Eu gostaria muito de trabalhar nesse mundo, né? Apesar de que o povo do zoológico tem muito medo das pessoas de humanas, porque
na verdade, é sempre uma crítica muito cruel, né, que é feita aos zoológicos pela área de humanas, né? E os zoológicos têm enfrentado muitos desafios, eles têm que lidar com os movimentos de direito animal, certamente há muito a ser feito, certamente existem zoológicos de todo tipo, de toda qualidade, e essas instituições internacionais combatem os zoológicos de má qualidade, né? Eles querem fechar os zoológicos de má qualidade e padronizar os de boa qualidade, segundo rigorosos critérios de bem-estar e de cuidado animal. Mas uma das coisas que me impressionam muito é que qualquer animal que morra em qualquer zoológico, essa coisa da vida e da morte, né? Existe uma comoção, existe um julgamento que é sempre moral. Né? Eu, como historiadora, eu sempre tenho muito claro para mim que eu não tenho que estar aqui para dizer se o zoológico é bom ou mal. Né? A gente tem que pensar para além desse bom e mal, né? Tem que pensar historicamente. Mas o fato é que os zoológicos são acusados o tempo todo de serem maus. Né? Então, quando o animal morre, toda vez tem um monte de não, tem que fechar todos os zoológicos, é um lugar chega de escravidão, chega de crueldade, né? Temos que devolver os animais para os seus habitats. Eu não sei como. Né? Ou então levar todos os animais para os santuários, eu também não sei como. Então, assim, eles dão essas respostas que são clichê, mas o problema essencial desses zoológicos não é enfrentado. E o mais é que animais morrem. Animais morrem. E morrem, como todo mundo, né? Então, assim, é insuportável para as pessoas saberem que um animal morreu no zoológico, agonizou, como as pessoas agonizam e morrem, né? Quer dizer, obviamente que não estou falando da crueldade animal, não. Estou falando da morte como um processo natural, né? E eu acho que isso me desperta muito a atenção, esse padrão moral, né? Esse julgamento moral em relação aos zoológicos, que é quase um ponto comum, um senso comum, né? E que as pessoas que estão ali praticando a crueldade, né? Eu tenho pensado muito no que é crueldade filosoficamente, né? Michel de Montaigne tem me ajudado muito também nisso, né? E em todos esses é uma questão complexa, né? Tenho pensado, né, que na verdade as pessoas que são grandes críticas, sempre falam, não, o zoológico não muda, é a mesma coisa, né? Se nega ao zoológico o direito à história, né? E pensam uma idealização desses habitats originais, onde os bichos seriam devolvidos e seriam felizes, né? Uma idealização da vida selvagem também, como uma vida isenta de dor, isenta de morte, né? São várias idealizações e construções imaginárias em torno do que é selvagem, do que é o cativeiro, que eu acho interessantes e acho que precisam ser discutidas, já que se trata, como diz o Rui, de salvar essas espécies. Um mundo sem elefantes, sem as girafas, sem gorilas, é triste, né? A história do Rui é tristíssima, né? Aquelas imagens que ele mostra dos elefantes amarrados e sofrendo, é muito triste, né? Uma vez eu vi uma manada de elefantes num parque nacional. É uma coisa belíssima, né, Rui? É uma coisa maravilhosa, né? Bacana, né? E tudo isso, né, tem que ser pensado, né? Então, assim, eu poderia dar vários exemplos aqui de zoológicos, né, latino-americanos aqui, eu não vou entrar nisso, né? Mas gostaria de dizer. Então, nessa história que eu estou circulando. Tá? E para fechar, eu vou acabar falando 40 minutos em vez de 30, né? Mas eu só vou falar uma observação, né? Que a gente vive, eu falei que a gente precisa se unir no conhecimento para abordar questões complexas, né? E a gente vive um momento atual de galopante destruição de habitats, de extinção das espécies, de ameaça a populações nativas que detêm conhecimentos muito preciosos sobre o meio natural, né? E essas pessoas têm que entrar nesses diálogos todos, o tempo todo, né? Igual o André falando que ele andando com caçadores ou ele andando com índios que podem testemunhar e contar para ele um monte de coisas, né? Morri de inveja de andar no mato assim com guias. E no caso do Brasil, a gente está vivendo uma política, né, dominada por uma pulsão de morte desenfreada, né? E aí, uma pulsão de morte descarrilhada, né? E aí, um governo realiza em atos e palavras um elogio da morte, da violência, do medo, da guerra constante, né?
essa guerra constante, igual o Viva la Muerte do franquismo, né? E aqui não se trata da morte natural, não, da finitude a ser nossa fonte de desprendimento. Não é essa, não, né? Mas é a morte em cascata, interrompendo as vidas, né? Que deveriam estar na plenitude, né? Se a gente pensa no Pantanal, nas cenas de todas as perdas do Pantanal ou do Amazônia que estão acontecendo, né? Perdas de todas as formas de vida, né? Psicanaliticamente, a gente vive um governo de recalque, de domínio do recalque, né? Que confronta a Eros, que confronta o princípio do prazer, que confronta as pulsões sexuais. Damares, para mim, confronta as pulsões sexuais, que são pulsões de vida. Né? É um momento que realmente demanda esforços coletivos, né? E são esforços políticos, são esforços culturais, são esforços sociais, certamente um esforço de produção e divulgação de conhecimento transformador. Né? E tanto melhor e mais transformador esse conhecimento será, quanto mais complexo e mais multifacetado, mais pessoas de várias disciplinas estiverem envolvidas. Né? E nesse ponto eu queria parabenizar o Rui pelo evento e dizer que esse evento aqui, né, que a gente está realizando, ele é, né, ele faz parte disso, de uma luta pela vida. Né? E aí eu acho que história ambiental e ecologia política sabem muito bem o que é lutar pela vida. Né? Então, agradeço, desculpa eu ter passado os minutinhos aí, e obrigada a todos. Pergunta da doutora Eliana Sebeika Rapchan, da UEM. O que você acha sobre as histórias de vida nas relações entre humanos e animais nos usos como recurso de pesquisa? O que pensa disso em termos metodológicos, de rendimento, em termos de possibilidades? A maior parte dos animais que chegam nos zoos, ou mesmo em santuários, tem uma trajetória de contato com humanos geralmente traumática, uma história de relações interespecíficas. Obrigada por sua pergunta, Eliane, que é muito importante. Tá? Ela na verdade, eu acho que a sua pergunta ela instaura aí um terreno importante de reflexão sobre os zoológicos. Tá? Até vou aproveitar o próprio relato do Rui, que conta, né, que o zoológico lá de Belém recebia animais que chegavam lá muito combalidos, porque eram animais que tinham sido obtidos por pessoas individualmente, que eram vítimas de tráfico, que tinham alimentação insuficiente. Eu imagino que deve ter animais que são vítimas de abuso sexual, né? Eu imagino, e que são de todo tipo de violência, né? Então, as histórias desses animais que chegam aos zoológicos, né? E quando a gente pensa isso historicamente, isso é muito claro. Por exemplo, esses zoológicos da América Latina, o de Buenos Aires, ou se pega do México, Chapultepec, não é só o Emílio Guild. Eles, na verdade, quando eles foram abertos, quando foram inaugurados, eles vão recebendo animais, às vezes, que decorrem de trocas entre zoológicos, do comércio internacional, ou então de doações, porque na Argentina, nessa época, era uma época de conquista territorial ali dos Pampas para plantio de grãos e para a criação de gado, né? Assim como no Uruguai também, o zoológico de Montevideo. Então, chegam muitos animais silvestres, nativos daquela região, que vão sendo doados, né? Às vezes, onças que os adultos foram mortos, mas os filhotes são levados para os zoológicos, ou animais de vários tipos, pássaros, todo tipo de animais que chegam nesses zoológicos aí, e que cada um tem uma história. Né? E hoje em dia nós pensamos também que os zoológicos, cada animal ali tem uma história, igual alguém ele citou o exemplo aí do animal que morreu agora no zoológico de Belém, alguém falou do jacaré que ainda está lá, né? Ou aqui nos zoológicos, por exemplo, a elefanta raíça, que morreu em São Paulo, ou o gorila bantu, que morreu em Chapultepec, ou alguns animais que se transformaram assim em verdadeiros, cuja morte ou cuja história se transforma, são animais que se tornam muito queridos das pessoas da cidade, que depois também se tornam uma grande perda para essa cidade e para os visitantes. Então, essa coisa da biografia dos animais, e existe muitos estudos, existem muitos autores, historiadores, que estão começando a se debruçar sobre biografias, né, de animais. E aí,
nós temos uma coisa que acho que é muito ilustrativa do que os zoológicos vivem. Porque, por exemplo, quando o Rui fala, nossa, os animais chegavam no zoológico e morriam em poucos dias porque estavam muito maltratados, né? Porque vinham de uma história muito triste. Então, é muito triste chegar no zoológico e já não achar mais o animal lá, porque ele morreu, né? Porque ele estava desnutrido, porque ele tinha condições muito ruins de chegar ali, né? E, na verdade, no início da história dos zoológicos, a história é só essa, porque os animais são capturados do seu habitat, passam por viagens oceânicas, às vezes muito traumáticas, e chegam, ficam expostos 1, 2 dias e morriam, né? São os relatos que a gente tem. E tem alguns diretores de zoológicos que são naturalistas, por exemplo, o Clemente Onelli, que era um zoólogo muito importante, italiano, que se radica na Argentina e foi diretor do zoológico de Buenos Aires por mais de 20 anos, morava dentro do zoológico, né, em que ele tem uns livros em que ele conta sobre os animais, ele faz contos é, meio ficcionais, meio relatos dos animais que existiam dentro do zoológico lá de Buenos Aires, né? E são relatos afetivos que ele faz, e cada um tem um nome, né? Então, existe toda essa coisa de que os zoológicos lidam, eles têm indivíduos lá dentro. E esses indivíduos, né, engraçado porque, veja bem, muito as pessoas notam a falta do animal no zoológico e ficam muito tristes, né, digamos assim, a conta fica um pouco para o zoológico, mas não para a mãe que deu o macaco para o seu filho, depois ficou cheia dele, deu para o zoológico, né? Quer dizer, é a instituição é lá na instituição que esse problema vai estourar. Né? Mas tem toda uma sociedade, tem toda uma cultura de crueldade com os animais. Né? Eu concordo com o Rui, existe uma questão da crueldade que deve ser pensada. E acho que tanto, quer dizer, existem, como a gente falou, a gente conversou por telefone, eu e o Rui, existem zoológicos e santuários de todo tipo, né? E de toda a qualidade, né? E eu tenho certeza que bons zoológicos e bons santuários lutam um pouco para acabar com os maus santuários e os zoológicos que expõem os seus animais a situações de crueldade, a situações, né, inviáveis para a dignidade daquele indivíduo que está ali. Né? Mas o zoológico, ele lida com o indivíduo o tempo todo e tem toda uma série de questões do bem-estar desse animal, e os zoológicos têm regulamentações, né, muito grandes, e as sociedades que estão lutando por isso. Né? Então, por exemplo, no caso dos elefantes asiáticos, a European Society de Zoológicos, ela fez uma regulamentação e tentativa de padrões de animais, tanto de espaço quanto de formas de se manter o animal, quanto de sociabilidade entre eles, como é que vai ser o agrupamento deles no zoológico, sabendo que há uma quase que é quase impossível ter um elefante em cativeiro em boas condições. Né? Pelo visto, é uma das espécies mais avessas ao cativeiro no zoológico, são os elefantes. Existem animais que se adaptam muito melhor, mas os elefantes não. Né? A princípio, né, pouquíssimos zoológicos podem ter condições de dar uma vida, digamos, digna para um conjunto de elefantes, que se for um elefante só não é digno, porque eles não conseguem, né? Não há uma vida solitária. Mas o fato né, é que, por exemplo, às vezes os zoos lidam com o recebimento desses indivíduos e eles tentam cuidar deles. Né? E no caso aí de indivíduos do conhecimento, o zoo tem outra preocupação, porque para o zoólogo que está lá manejando aqueles animais em cativeiro, né, assim como era para os naturalistas na América Latina, uma coisa que me fascina nos zoológicos da América Latina e na história dos zoológicos da América Latina é que todos eles estão ligados, quase, na sua fundação, a grandes cientistas, grandes naturalistas, muito preocupados com a conservação da fauna. Tá? Assim como era Emílio Gueldi, né, que estava desesperado com a destruição das garças e dos guarás na Amazônia. Tenta procurar o governador para impedir a hecatombe das garças, né?
na época da postura de ovos e por aí vai. E aí, mas esses naturalistas, esses zoólogos, eles têm o tempo todo o pensamento na espécie, sabe? Nas populações de animais. E às vezes as pessoas pensam muito que os zoológicos são arcas de Noé, esperando o mundo voltar a existir para a gente desembarcar esses animais, mas eu não gosto dessa imagem, não. Eu prefiro pensar nos zoológicos como possíveis corredores de vida silvestre. Né? Já que eles têm os study books todos, né? Eu prefiro pensar nesses zoológicos como uma espécie de corredor ecológico, que é um dos, né? E como diz o Rui, parece que vai estar tudo errado, mas a gente não pode perder a esperança. Né? Parece que vai dar tudo errado, que vai haver uma extinção, que vai, né, que não tem lugar, não tem habitat, que esses habitats são irrecuperáveis, mas a gente não pode simplesmente desistir. É quase uma questão moral, né, de ética, permanecer lutando para evitar as extinções. E daí, né, esses zoólogos e esses profissionais aí de alto gabarito que trabalham nessas instituições e que estão ligados a projetos de conservação internacionais, eles atuam em várias frentes. Né? Eles pensam muito na espécie, nas populações. Né? E eu tenho uma proximidade muito grande com a história da biologia. Eu fiz uma tese de professora titular, escrevi um livro sobre a relação dos cientistas do Museu Nacional nos anos 30 com a biologia, e a própria sistematização da biologia no Brasil. Né? E esse pensamento zoológico das populações, ele é muito importante. E, na verdade, ele é essencial para evitar a extinção, pensar nas populações. Né? Então, eu creio que essa biografia animal ela é muito apropriada, ela é necessária, ela é interessante, ela é comovente, ela nos traz aí a oportunidade de criar empatias com os animais, mas eu acho também que ela pode trazer o risco de grandes projeções de sentimentos e aspirações humanas sobre os animais. Né? Então, às vezes, eu gosto, por exemplo, eu sou pesquisadora de zoológicos, eu vou muito a zoológicos, né? De todo tipo. Alguns eu me revolto, outros eu adoro. Mas uma vez eu fui no zoológico de Praga e eu fui a primeira a entrar. E aí, quando eu cheguei, eu consegui ver os cuidados dos técnicos e dos veterinários com os ursos que estavam lá, e de enriquecimento ambiental e alimentação deles. Eu observei os ursos passam quase 2 horas se movimentando ali para se alimentar e muito estimulados pelo enriquecimento ambiental da instalação deles, que é muito grande. O Zoológico de Praga é um zoológico maravilhoso. Né? E aí, depois, eu gosto muito de andar no zoológico por vários momentos, e depois, umas horas depois, eu voltei. E os ursos, que tinham ficado ativos umas 2 horas, eu fiquei assistindo, eles estavam acabados, eles estavam dormindo debaixo da sombra, né? Lá, quietíssimos, né? E eu pensei assim, quem passa aqui agora vai falar, nossa, como esses ursos são deprimidos, né? Então, assim, eu acho que o zoológico, esse perigo das nossas projeções de desejo de liberdade, de desejo do que é, né? de vários desejos humanos que a gente projeta em cima dos animais, eu acho que o perigo da biografia é esse, que nós possamos projetar nossas aspirações humanas dentro dos animais. Então, eu creio que o diálogo com a biologia, com a etologia, é muito importante, porque se a gente quer aí lidar com esse animal, você mesmo citou, né, como um outro radical, a gente não pode julgar todas as nossas projeções em cima deles, de desejo de liberdade, ou dos nossos desejos, das nossas ideias do que é ser livre, do que é ser selvagem. Né? Então, essa necessidade de... É um problema difícil de ser atacado, né? E que, certamente, nós temos muito a aprender, né? Em termos aí de pensar nas histórias de vida desses indivíduos, mas a gente pensar também, junto com os biólogos, nas populações, né? E aí talvez sair do perigo de uma história muito subjetivista e muito mobilizadora pela emoção de se identificar com a elefanta fulana,
com o gorila bantu, com o hipopótamo quindim e por aí vai, né? E assim que a gente possa pensar um pouco mais coisas. Mas certamente essas biografias são importantíssimas e precisam ser feitas e estão sendo feitas, viu, Eliane? Há pouco tempo eu tenho um livro que agora saiu ano passado, que tem algumas biografias. Depois eu vou te mandar a referência, porque tem histórias importantes, né? Eu queria também aproveitar e comentar um pouco essa coisa dos zoos vitorianos aí que o Rui falou, se eu puder, tá? Porque eu tenho acompanhado o desenrolar de alguns desses zoos. O de Buenos Aires, que era um lugar pequeno, porque bem no meio da cidade, belíssimo, com uma arquitetura belíssima. O de Montevidéu, o Vila Dolores, que também é um lugar muito pequeno e que foi fechado pelo movimento ativista dos animais. De Buenos Aires também foi fechado e o governo neoliberal argentino, na época, achou uma maravilha, porque ficou livre dos gastos com o zoológico e agora vai ser um bioparque, que é uma espécie de Disneylândia para ganhar dinheiro, né? E esses zoológicos, eles têm um papel muito importante. Realmente, eles têm instalações muito difíceis de serem adaptadas aos padrões necessários hoje do que é um bem-estar animal, né? Mas é curioso, por exemplo, porque em 2012 o Zoológico de Montevidéu foi fechado, em 2016. Em 2012, os biólogos e veterinários de lá montaram um grande projeto de tentativa de aumentar o território do zoológico, de, digamos, transferir alguns animais de lá para um outro, que é o Parque Lecoq maior, o leão, por exemplo, alguns animais de porte maior, porque não caberiam ali dentro do zoológico, e eles tinham uma perspectiva de fazer uma grande área ali, junto com o planetário, e pedindo à prefeitura para comprar mais áreas. Então, eles fariam uma reforma, eles tinham um projeto do zoológico de Vila Dolores para o século XXI. E era muito bacana, envolvia a comunidade, envolvia iniciativas educacionais, né, e tudo mais. E a partir daí, o movimento ativista ele foi completamente avesso ao diálogo. Eles lançaram o mote de o zorro ou fecha. Era a opção. E foi um movimento bastante agressivo que realmente fechou o zoológico, né? Hoje o zoológico está fechado. Eu visitei lá o zoológico já fechado. O patrimônio arquitetônico e estatuário do zoológico, que é belíssimo, está todo sendo perdido, porque como o zoológico está fechado, o poder público, e o zoológico é municipal, o poder público não olha para lá. Há alguns animais que estão lá que não puderam ser transferidos, assim como no de Buenos Aires, mas eles estão lá sem qualquer atenção. Os zoólogos que estão lá estão lutando por eles, mas não tem verba, não tem atenção, não tem apoio. E o que acontece são zoológicos de Belém. É o que pode acontecer com o zoológico de Belém, se ele for fechado. E aí, depois que ninguém visita o zoológico, assim, o problema dos bichos passa a ser dos bichos, porque, como Guimarães Rosa diz, quem é visto é lembrado. Como ninguém vê os animais que estão lá, ninguém luta para defendê-los. E ficou só para os zoólogos de lá, que estão trabalhando com verbas pequeniníssimas para tentar salvar esses animais, dar a eles alguma condição de vida, e vendo todo o patrimônio arquitetônico. Eles estão muito... assim, eu senti muita tristeza lá, né? Pela perda de tudo, né? Então, assim, o perigo de hoje, eu acho que esse ativismo ele lida muito com a nossa emoção, e, na verdade, eles negam o conteúdo científico dessas instituições, eles negam o valor científico dessas instituições completamente, mobilizando só pela crueldade que é atribuída a essa instituição. E aí, concordo com o Rui, né? Quer dizer, não há que se exercitar crueldade contra nenhum animal, né? Mas a dúvida né, como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, são questões importantes das cidades, né, e dos zoológicos. E depois os zoológicos vão cair todos na privatização. E eles são instituições ligadas às universidades, né? Eles vão ser privatizados porque eles não dão lucro na América Latina, de forma alguma.
não dão nenhum lucro. Né? Não é uma instituição que exercita a crueldade para dar lucro, né? Não. São zoológicos que recebem, por exemplo, o Zool de Belo Horizonte aqui, eles recebem os alunos de escolas públicas, eles estão ligados com a FMG, eles têm aí uma equipe científica. Então, são coisas assim que me fazem pensar aí nessas questões todas, né? Eu lembrei, Rui, quando você falava da crueldade, eu vi um filme esse fim de semana muito bom de um autor, de um diretor espanhol, que se chama... Gente, como é que ele chama o diretor? Agora eu esqueci. O filme se chama Adu, ele acabou de estrear, é o Salvador Calvo. É o mesmo que fez Mar Adentro. Filme belíssimo. E ele trabalha com a questão dos elefantes e das populações humanas de uma forma tão bacana. Na verdade, a história ela se inicia numa reserva de elefantes na República dos Camarões. Só que Adu é um menino, não é um elefante. Adu é uma criança que é um refugiado, que vira um refugiado. É muito bonita a história, muito verdadeira, muito forte, né? E bacana assim para pensar na coisa da crueldade. Eu tinha pedido a palavra, eu vou só emendar uma pergunta que eu tenho para fazer para o Rui, que eu não preciso tomar a palavra de novo, que é o seguinte: você mostrou muitas imagens aí dos elefantes, mas eu notei que algumas imagens elas eram mais contemporâneas ao fato. Por exemplo, você mostra um zoológico, um treinamento de elefantes, são fotos. Eu imagino que as fotos são feitas exatamente no momento em que o treinamento está acontecendo. Aquela foto do elefantinho amarrado, de um cara em cima do elefante com alguns instrumentos na mão e por aí vai. Muitas imagens, por exemplo, da Batalha de Ráfia, das Guerras Púnicas, elas se referem ao momento passado, mas elas são imagens que foram feitas posteriormente por pessoas que imaginaram como teria sido e, portanto, projetam todas as suas representações culturais que lhes são contemporâneas, eu não sei de quando as imagens são, sobre o período, por exemplo, das Guerras Púnicas ou da Batalha de Ráfia, especificamente. Né? Então, essa coisa, talvez uma coisa útil na sua documentação, que você tem uma pesquisa de imagens aí, de fotos riquíssima, né? Seria pensar o momento de constituição da fonte, né? Porque isso aí daria ao grupo mais elementos de pensar as representações sobre os elefantes. Porque, na verdade, as pessoas ficam tão fascinadas com os relatos do uso de elefantes nas guerras que elas criam imagens que pretensamente seriam imagens daquele momento, mas não são imagens do que a pessoa do século tal acha sobre a guerra do século anterior. Né? Então, teria aí uma coisa bacana para se explorar. Né? Eu também fiquei pensando, por exemplo, quando você fala, os gregos descrevem 3.000 elefantes. Né? Eu lembrei, na hora, de um relato da guerra também, que eles falam assim, os gregos chegam e falam, eles têm tantas flechas que as flechas estão cobrindo o sol. E aí o líder responde: não tem importância, lutaremos, combateremos à sombra. Né? E se esses números, porque os antigos não são tão aficionados na quantidade como nós somos, né? Nós somos um mundo de estatísticas desde o século XIX. Se esses números não eram também assim, algo subjetivos, né? Se não havia alguma subjetividade nessa quantificação dos elefantes aí, nesses relatos antigos, porque eles tentam... seria preciso contar, né? Seria preciso ter contado. Então, não sei, isso seriam coisas que eu tinha pensado aí enquanto você falava, né? Mas acho que sim. Eu espero ter respondido você, Eliane. Obrigada, viu?